Olá, mamães, como vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre amamentação, que é o que nós falamos, né, na aula passada, mas a gente vai entrar em outras questões não muito relacionadas à musicoterapia, mas relacionadas à fonoaudiologia, ao qual eu também tenho formação e experiência. Então a gente pode juntar as duas coisas nesses temas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o uso da chupeta, algumas questões para vocês prestarem bastante atenção e tomarem a decisão se é interessante ou não fazer o uso desse tipo de bico que é a chupeta, tá? Eu estou trazendo para vocês um material de evidências científicas dos aspectos negativos quanto ao uso da chupeta. E aí depois a gente vai pensar em algumas coisas também relacionadas à musicoterapia que a gente pode usar ao invés de usar a chupeta, tá? Bom, vamos lá. Aqui a nossa parte, que a gente chama de orofacial, tá? Então aqui oro, que seria oral, e face, tá? A gente tem nas funções orofaciais, tá? A deglutição, que é quando a gente engole, a mastigação, a respiração, a audição, que está muito atrelada a todos esses elementos que a gente tem aqui, língua, bochecha, céu da boca, a campainha, né, que fica ali atrás do céu da boca, que a gente chama de úvula, toda a parte aqui do trato vocal, que é garganta, faringe, laringe, enfim, toda essa parte que fica aqui dentro do pescoço, tá? Em várias pesquisas, em vários livros, enfim, não só da área de fonoaudiologia, mas também da área de pediatria, otorrino, enfim, em várias áreas, existem todo um estudo dos aspectos positivos em relação à amamentação para toda essa área orofacial, tá? Vocês já vêm recebendo essas instruções, com certeza vocês têm lido sobre isso e conversado com os médicos sobre isso também, tá? Então, quando o bebê está amamentando pelo seio, né, com aleitamento materno, ele está trabalhando todas essas funções orofaciais. Quais são? A sucção, que é quando ele suga, e a deglutição, que é quando ele engole. Ele trabalha a mastigação, mesmo não mastigando, quando ele faz todo o trabalho de sugar pelo peito da mãe o leite, ele trabalha os músculos da mastigação. Está trabalhando a respiração também, tá? Porque ele trabalhando todos esses músculos dessa parte, ele consegue trabalhar levantamento e abaixamento do céu da boca, ele trabalha elementos aqui da face que ajudam na respiração, elementos da deglutição que ajudam na respiração, tá? E ele também trabalha os músculos que auxiliam na fala e na linguagem oral. Então, todo esse processo de amamentar, de sugar, ajuda depois no processo de falar. Quando isso não é feito, quando esse estímulo não é feito de forma natural, ou seja, quando nós nascemos, o próximo passo, o primeiro passo, na verdade, depois de respirar, né, quando a gente sai da nossa mãe, primeiro passo, a gente respira e aí depois, daqui a um tempinho, a gente vai amamentar, né? Então, tudo isso é que vai ajudar a gente nas coisas mais principais da nossa vida, que são respirar, falar, mastigar e engolir. Olha quanto que é importante essa fase da amamentação, tá? Por que eu tô falando sobre a amamentação e tudo isso? Porque a chupeta, o uso da chupeta, ela vai trabalhar nessas funções, exatamente nessas funções.
É claro que outros bicos também trabalham nessa função, o bico da mamadeira, existem bicos de colocar no seio, tal, mas eu vou focar na chupeta, tá? E aí, vocês podem pensar que esse material que a gente vai falar da chupeta hoje, ele também vale para outros bicos, né? E para outros tipos de bico, seja de mamadeira e tudo mais, tá? Então aí vocês podem ir tirando suas conclusões, certo? Então vamos lá. O que a chupeta ela pode causar de malefícios nessas funções orais que eu falei para vocês? Na sucção e deglutição, que é quando ele suga e engole. A musculatura orofacial, ou seja, toda essa musculatura aqui trabalhada durante a sucção da chupeta, altera a tonicidade. Tonicidade é quando isso aqui é muito molinho ou durinho, tá? Altera a força e a função dos músculos que estão nessa fase aqui, tá? Então, quando o bebê tá chupando chupeta, tá? Ele vai alterar todo esse sistema aqui, tá? A sucção não nutritiva, ou seja, nós nascemos, né, já com essa força inata, já vem com a gente de sugar, né? Coloca a gente no peito, vou falar a gente porque todos nós fomos bebês, né? Mas o bebê, quando ele é colocado no peito, ele já sabe sugar, isso já vem, tá? Só que além de ser uma sucção que vai ajudar ele a trabalhar todo esse sistema, né, e auxiliar na deglutição, na fala, na mastigação e na respiração, ela é nutritiva também. Já a chupeta a gente chama de sucção não nutritiva, tá? Ela pode levar o bebê à saciedade neural de sucção, um cansaço e uma não saciedade, além de modificar a configuração oral para a realização dessa atividade. Ou seja, o bebê vem prontinho para sugar e saber que dessa sucção vem alimento, tá? Passa alguns dias, alguém coloca uma chupeta na boca dele e ele suga e não vem alimento. Ou seja, ele tá cansando dessa musculatura à toa, não tá se alimentando e ele tá meio que mandando uma mensagem pro cérebro assim: olha, eu tô sugando e você vai ser alimentado, viu, corpo? Eu tô sugando e você vai ser alimentado. Só que na verdade não vai, porque é só um movimento de sucção, mas não tem nutrição. E ele cansa tudo isso daqui. Ou seja, quando você vai colocar ele no peito, existem estudos que mostram o quanto que ele vai amamentar muito menos, tá? Porque ele já está cansado e ele mandou uma mensagem neural para o cérebro que, na verdade, ele se alimentou o dia inteiro, sugando aquela chupeta, tá? Pode acontecer uma confusão de bicos, tá? Porque como ele tem o bico da chupeta, né, diferente do bico do seio, pode ter uma dificuldade ali para realizar a ordenha do peito após um tempo muito grande de exposição a bicos artificiais. E aí a gente pode colocar o bico da mamadeira, porque às vezes, né, a mãe vai ter que alternar peito com mamadeira, ou enfim, peito, mamadeira, bico que às vezes coloca no seio, tá? E aí pode ter uma relação de amamentação um pouco menor, certo? Olha que legal, o bico da chupeta, ele é sempre igual, por mais que tenha aí modelos diferentes e tudo mais, mas o bico ele é sempre igual, ele não se modifica. Então quando ele tá ali na boca do bebê, né, ele é um material específico, tal, ele não se modifica e ele não atende às singularidades anatômicas da boca de cada bebê, além de não atender às mudanças geradas de acordo com o crescimento orofacial, tá? Já o seio, não. O seio, o bebê coloca a boquinha lá para sugar e tudo mais, ele vai se moldando na boca do bebê, tá? E por último, não existe evidências de vantagens de uso de bicos com formatos anatômico, fisiológico, ortodôntico e tudo mais, tá? Evidências comprovadas. Falei dos probleminhas em relação à sucção e mastigação. Desculpa, sucção e deglutição, sugar e engolir.
Agora sobre a mastigação. O que a chupeta pode fazer com a mastigação? Qualidade da função mastigatória, ela pode ser alterada quando ocorre a utilização de chupeta por mais de 6 meses. Isso é uma evidência científica, tá? Então, se na sucção ele está trabalhando esses músculos aqui, mas a chupeta, ela não oferece exatamente a quantidade de tempo e o que ele precisa para trabalhar, como o seio oferece, esses músculos, eles vão estar com com a tonicidade alterada, com a força alterada, tá? Isso vai influenciar no ato de mastigar. Quando os dentes começarem a nascer e ele tiver que movimentar essa face para mastigar, alterar de um lado para o outro, né? Ter força para mandar o bolo alimentar para dentro do corpo, tá? Tudo isso pode estar alterado, certo? Alterações na respiração para as crianças e bebês que usam chupeta por muito tempo. Que usam chupeta? Vamos falar de usar chupeta, né? Independente da relação do tempo, tá? Vocês já ouviram falar sobre respiradores bucais? Respiradores bucais são aquelas crianças ou adultos que eles ficam mais ou menos com a boca assim, ó. E geralmente essa parte aqui dos dentes, ela é meio arredondadinha, sabe? Como se o dente fosse assim, ó. E eles ficam sempre respirando pela boca, tá? Respiradores bucais apresentam adaptações patológicas das características da postura morfológica de toda essa parte, sendo que o uso associado da madeira e chupeta pode agravar esses efeitos, tá? Então é o seguinte, geralmente o ser humano, a criança, ela já nasce com uma propensão para respirar com a boca, de ser um respirador oral. Isso pode ter questões respiratórias, várias questões, independente do uso da chupeta, tá? Só que se essa criança usa a chupeta, ela vai aumentar essa probabilidade e deixar aqui tudo muito mais solto, mole, aberto, aonde a criança não vai conseguir ter força para fechar a boca e nem vai ter força para trabalhar essa parte aqui da respiração, tá? Se ela não tiver propensão para ser respirador oral, ou seja, ela não tem nenhum problema físico e anatômico aqui na parte da respiração, tá? Ela pode ficar com a musculatura aqui embaixo muito flácida, de ter usado chupeta há muito tempo. Aqui pode ficar aberta essa parte dos dentes, né? E ela pode, além de respirar pela boca, ficar com a linguinha para fora. Porque a linguinha, ela vai ficar muito mole, a tonicidade da língua. Ela não vai conseguir guardar a linguinha dentro da boca, tá? Coisas que podem acontecer. E aí o padrão respiratório vai sofrer influência direta da exposição de bicos artificiais, tá? Então se eu fico muito tempo com o bico, né, sugando a minha língua lá embaixo do bico, sugando, essa língua vai ficar molinha, um pouquinho maior, ela pode também mudar tonicidade, tamanho, força, tal. E aí quando eu tô sem bico, ela fica mais para fora, sabe? Mais soltinha, mais mole, tá? E isso vai atrapalhar o processo de respiração também, tá? Como tudo tá ligado, respiração fala deglutição, né? Tudo tá ligado porque tudo eu uso lábio, língua, bochecha, nariz, tá? O uso da chupeta vai alterar a cavidade oral, tá? Ou seja, ela pode alterar o formato do céu da boca, da língua, dos dentes quando eles nascerem, tá? Todo esse formato de bochecha e tudo mais. E isso pode limitar o balbucio, que é quando a criança começa, né? Pá, 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 mamã, né? Quando ela começa a fazer aqueles sonzinhos. Pode alterar a imitação de som, a emissão de palavras, tá? Pode levar a vocalização distorcidas, né? Ela não consegue falar pá, pá, bá, bá, tá? E aí, o tempo e a intensidade do uso da chupeta pode influenciar negativamente a aquisição e produção dos sons. E aí, consequentemente, o desenvolvimento da linguagem oral. Isso é muito sério,
tá? Porque ela vai ouvir o som direitinho, mas aí como ela não tem tonicidade de língua, de lábio, de bochecha, ela não vai conseguir produzir direitinho o som, tá? Isso tudo que a gente faz automaticamente, de falar e gesticular aqui com a língua e tudo mais, né? Ela vai ter dificuldade de fazer, tá? Para dentição, o uso, né, de chupeta pode acentuar oclusões, que é quando um dente, né, junta com o outro, né? Pode gerar aquela questão que eu falei dos dentes aqui na frente de ficarem um pouquinho maiores e distantes, né? Fica como se fosse uma bolinha aqui dentro, tá? Mordida aberta, mordida cruzada, isso pode gerar grandes problemas para mastigar, isso pode gerar grandes problemas até de ter que retirar dentes, isso depois vai se acentuando e pode gerar problemas nos ossos e tudo mais. Bom, tô falando do menor problema ao mais crítico, tá? Para que a gente possa estar bem atento em relação a isso, certo? E olha só, para a gente pensar bastante sobre o uso da chupeta, tá tudo interligado aqui, gente, olha só. Audição, fala, respiração, deglutição. Se um dia vocês tiverem curiosidade, coloquem lá no Google, né, no site de pesquisa, né, como que é o nosso sistema aqui orofacial por dentro. É tudo interligado, tá? É tudo muito pertinho um do outro, tá? O uso de chupetas, ele pode até causar otites, que são dores no ouvido, problemas de ouvido, tá? Como? Olha só. Na sucção da chupeta não existe constante estímulo do músculo tensor do céu da boca, tá? O principal responsável pela abertura do espaço que a gente chama de tuba auditiva e que tem um importante papel na prevenção de otites. Então, quando o bebê está sugando o leite da mãe no peito, esse tensor, que é o músculo do palato, a gente chama palato, mas é o céu da boca, tá? Esse músculo, ele é utilizado e ele levanta e abaixa o céu da boca e ele faz com que a nossa, essa tuba auditiva, que é como se fosse ela previne as otites, é como se ela limpasse aqui a parte do ouvido, tá? Então, a otite é quando entra qualquer coisa ali dentro, né, e dá aquela dorzinha de ouvido, né? Mas quando o bebê tá sugando nutritivamente o seio da mãe, esse músculo, ele trabalha. Mas quando ele tá sugando um bico que não é nutritivo, que não é anatômico como o seio, né? Que não tem papel nenhum importante fisiológico na vida do bebê, esse músculo tensor, ele não trabalha, tá? E aí, ele não é estimulado, certo? E com isso, esse trabalho da tuba auditiva, né, de limpar qualquer tipo de secreção que entra no ouvido, ele pode não acontecer. Por quê? Porque o organismo e o cérebro entende que quando eu tô sugando, quando eu faço com a chupeta, eu não preciso trabalhar com esse músculo tensor. É igual aquela ideia lá da sucção não nutritiva. Lembra que eu falei no comecinho? O bebê tá sugando a chupeta, né? Tá enviando uma mensagem pro cérebro, olha, eu tô aqui fazendo sucção e tal, né? Nossa, mas então você tem que estar nutrido? Não, mas na verdade você não tá. Isso gera uma confusão. A mesma coisa com esse tensor do céu da boca, tá? Ele tá fazendo um movimento, mas esse movimento não mexe com o músculo, então será que eu não preciso mais mexer com o músculo? Tô fazendo aqui uma forma muito simples de vocês tentarem pensar como que as respostas para o cérebro podem mudar com o uso da chupeta, tá? E tudo isso pode alterar muito todas as funções essenciais de uma criança, que são respiração, toda a parte aqui de audição, tá? Por conta dessas questões de otite, de deixar essa parte aqui limpa de qualquer questão e funcionalidade, né? E toda essa área de língua, dente, céu da boca, deglutição, tá? Ela causa muitas questões e muitos problemas, tá?
Tem outras questões aqui, existe um quadro que eu tô me acompanhando aqui para você, um quadro do Butini, de um estudo, de uma pesquisa que ele tem, é esse resumo que eu tô fazendo aqui para vocês, que eu vou compartilhar com vocês também, tá? O quadro na íntegra, tá? Ele fala de questões emocionais também, que podem causar o uso prolongado da chupeta e tudo mais. Mas vamos pensar numa coisa. Como a gente fala aqui de musicoterapia, né? Vamos pensar numa questão. Nós sabemos que existem mamães que por questões fisiológicas, enfim, às vezes elas não vão poder amamentar no peito, né? E aí ela vai ter que usar outros recursos, como mamadeira e tudo mais. Por isso que eu foquei na chupeta, porque a chupeta ela não é essencial, né? Mamães que têm leite no peito, e todas vão ter, né? Ou mamães que não têm, você não precisa usar o recurso da chupeta. Existe uma linha na pedagogia da Waldorf que lendo algumas coisas sobre essa área, que é minha área também, a área de ensino, diz que o homem criou a chupeta, né, e todos os ornamentos para deixar o bebê quieto, né? E o que a gente precisa fazer é o contrário, a gente tem que estimular o bebê, tá? Então, não é colocar uma chupeta nele para ele ficar quietinho. Pelo contrário, deixa ele livre para falar, para balbuciar, para expressar os sentimentos dele, né? Para ele chorar, para ele ficar desinquieto, para ele chamar vocês. Nossa, Marina, mas socorro, mas a chupeta calma tanto. Opa, existem outros recursos. E aí entra a música. Olha só, ao invés da chupeta, por que não colocar aquela música que você ouviu enquanto você estava gerando o bebê? Se você for olhar as outras aulas que a gente tem aqui, né, nesse canal, você vai ver que eu falo que toda a música que a gente ouve durante a gestação, colocando para o bebê quando ele nasceu, ele vai lembrar daquele momento que ele estava lá na sua barriga, vai se reconfortar. Isso pode aliviar dores de cólicas, né? Dores de desconforto, enfim. Então, ao invés da chupeta, uma música. Ah, mas eu não tenho música toda hora. Cante para o bebê. Canta uma música gostosa, embale o bebê, conforte ele no seu corpo, sempre com música, sempre cantando. Então, se você conseguiu fazer durante a gestação, pelo menos nesse pontinho aqui que a gente está começando a conversar semanalmente, de ouvir música, de colocar ele para ouvir. Então, lembra as músicas dos sentimentos, as músicas, né, que levam a gente mais para dentro de si, ou as músicas alegres, ou qualquer tipo de repertório que você queira, que você quis ouvir durante a gestação, coloque ele. Ah, o meu bebê tá desinquieto, meu bebê tá chorando. Ao invés da chupeta, música, tá? Faça essa experiência. Não tenha música? Cante. Canta olhando nos olhos dele, para ele prestar bastante atenção em toda a sua movimentação labial, né? Fazendo gestos, né? Você vai ver que ele vai olhar para você e vai tentar fazer isso igual. Olha, você vai estar estimulando, ao invés de pegar, colocar algo na boca dele que não tem estímulo nenhum, tá? Pensa nisso com muito carinho, certo? E aí depois você me conta se deu certo, tá bom? E se você ainda não teve seu bebê, como muitas não tiveram, né? Música todo dia, que daí você já sabe. Ah, qualquer probleminha que aconteceu com o bebê e tal, ao invés da chupeta, música, tá? Pense bastante nisso com muito carinho. E tem outras questões também. Um estímulo para o bebê, né, de 0 meses até quando ele tiver maiorzinho, também dessa linha da Waldorf, um lencinho colorido, tipo vermelho com bolinha branca, né, 2 cores, né? Você pode pegar um lencinho, uma fraldinha coloridinha, faz um nozinho para ele, né? E entrega isso para ele.
Isso é melhor que a chupeta, porque ele vai ficar brincando, explorando, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para as mãozinhas e mexendo nesse paninho colorido, não muitas cores, tá? 2 cores só. Uma cor sólida, por exemplo, o vermelho de bolinha branca seria bem bacana, tá? E aí um lencinho higienizado, né, que você sempre vai lavar, mas é o lencinho só do bebê. E aí ele pode pôr na boca, às vezes ele vai morder, ele vai, né, puxar, mesmo que ele não tiver o dentinho antes, ele vai coçar a gengiva mais pra frente, né? É o lencinho dele. Ele vai causar vários estímulos, né? Do tato, estímulo orofacial, porque ele pode pôr na boca, puxar, fazer tal. Coordenação motora, visual, tá? Fica uma dica aí. Na verdade, 2. Música, o repertório que você ouviu durante a gestação ou um repertório que você pode criar depois que o bebê nascer. Mas o melhor de todos é se você tiver já aquele repertório que você ouviu durante a gestação. Vai fazer mais sentido para o bebê. Ele vai se sentir mais calmo, mais acolhido, tá? Porque isso vai remeter à época que ele estava no seu ventre. E segundo, esse lencinho, tá? Lencinho, faz um nozinho na ponta, entrega pra ele, deixa ele brincar, ele explorar e fazer o que quiser, tá? A chupeta, não coloque esse item na sua lista, tá? Espero ter ajudado, colaborado, espero que vocês fiquem bem, que tenham uma ótima semana e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Muito obrigada!